Olá, Gêmeos! Essa é a leitura do mês de julho com as principais energias, acontecimentos, conselhos para o seu signo. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, de curtir, comentar e compartilhar. Isso ajuda muito o canal a crescer e os vídeos chegarem para mais pessoas. Lembrando que essa é uma leitura geral, se não ressoar com você, veja também os seus signos fortes do seu mapa astral aqui mesmo no canal. Então vamos começar. Bom, Gêmeos, o mês de julho coloca a sua vida afetiva em grande evidência, com as amizades, relações sociais e também o amor ficam muito movimentados agora. E para muitos será um período de eventos, encontros, reencontros, visitas e momentos ao lado de pessoas importantes. Também pode falar de reconciliações ou de pessoas do passado voltando a cruzar o seu caminho. Só que para a maioria, essa não é uma leitura romântica no sentido mais leve. Ela fala muito mais de decisões. Julho marca um período em que você começa a agir, você deixa de apenas avisar, ameaçar ou esperar mudanças e começa a fazer. É uma energia muito ativa, Gêmeos fala, Gêmeos decide e Gêmeos se posiciona. E principalmente, Gêmeos executa. Então, se dentro de uma amizade você já vinha dizendo que não estava gostando de determinadas atitudes, agora você começa a impor consequências. Se no relacionamento você vinha aceitando situações que já não faziam mais sentido, agora você toma decisões. É um mês em que você entende que, para ser levado a sério, não basta falar, também é preciso agir. Na parte material, julho também é muito positivo, favorece negociações, fechamento de contratos, acordos, vendas importantes e questões jurídicas. Quem trabalha na área financeira, jurídica, turismo, eventos, casamentos ou organização de festas tende a viver um período bastante produtivo. No amor, principalmente para quem está solteiro ou vivendo algo casual, aparece uma pessoa muito interessante. Para alguns, podem até surgir duas possibilidades afetivas. São pessoas que têm estrutura, que fazem mais sentido para você do que conexões antigas. Você pode até olhar para trás e perceber que, durante muito tempo, atraiu pessoas que não eram realmente compatíveis com o seu momento de vida. Agora a energia muda, só que existe um cuidado importante. Nem todo mundo quer a mesma coisa. Uma dessas energias pode buscar apenas algo casual, enquanto a outra pensa em construir algo sério. Ou então pode ser exatamente a dinâmica entre você e outra pessoa, um querendo compromisso e o outro querendo manter tudo sem definições. Então, julho também pede discernimento, não tire conclusões rápidas, não acelere processos, observe antes de decidir. Essa mesma energia também aparece para quem já está em um relacionamento, pode haver decisões importantes envolvendo casamento, separação, retomadas ou mudanças na dinâmica da relação. Por isso, adapte essa leitura ao seu momento. Ela fala muito sobre pessoas que querem coisas diferentes e precisam tomar decisões. E também vejo aqui uma energia muito favorável para resolver burocracias, questões judiciais, separações, contratos, documentação, acordos, impostos, inventários ou qualquer situação que envolva papelada tende a caminhar bem. Inclusive, aparece um excelente profissional surgindo para ajudar você. Pode ser um advogado, um contador, um consultor, um despachante ou alguém especializado justamente na área em que você precisa. Aqui vale muito seguir indicações. Busque profissionais recomendados, porque a tendência é encontrar alguém bastante competente para resolver essa situação. No geral, julho favorece muito a resolução de pendências, você está mais racional, mais prático e muito menos emocional para tomar decisões importantes. Então aproveite essa energia.
E olhando os principais acontecimentos, Gêmeos, os oráculos reforçam que uma pessoa diferenciada cruza o seu caminho. Pode ser no amor, pode ser na amizade, pode ser até um profissional importante que aparece exatamente quando você precisa. É alguém que exerce um papel importante na sua história nesse momento. Também reforça aquela energia das duas possibilidades afetivas para alguns ou simplesmente de uma pessoa muito interessante surgindo agora. Mas o ponto principal dessa leitura é outro. Ela mostra você ficando muito mais firme, você começa a impor respeito, você para de apenas falar e passa a agir. E isso é extremamente positivo porque nas leituras anteriores aparecia uma energia muito forte de dependência emocional. Agora não. Agora você entende que também precisa ficar do seu lado, precisa estabelecer limites, precisa se defender. Inclusive, achei interessante que, mesmo aparecendo muitas cartas ligadas à justiça, essa leitura não fala apenas da justiça literal, ela fala da justiça da vida, da necessidade de você defender os próprios interesses, colocar limites e parar de aceitar situações que já ultrapassaram todos os limites. A carta principal dessa energia traz uma mensagem muito interessante. Não recue diante da oposição. Mostre força e firmeza, e junto dela aparece o mês de dezembro. Esse dezembro pode representar um prazo importante, pode ser uma decisão que amadurece até lá, pode ser a conclusão de uma questão jurídica ou pode ser um limite que você estabelece. Algo como: se até dezembro essa situação não mudar, eu vou tomar uma decisão definitiva. E essa energia vale tanto para relacionamentos quanto para amizades, questões profissionais e burocráticas. Você começa a colocar prazo para as situações e isso muda completamente a dinâmica das suas relações. No baralho cigano, essa energia também aparece. Você dá ultimatos, mas também recebe cobranças. Pode ser cobrança financeira, prazo para resolver documentos, decisões profissionais ou até uma decisão pessoal que você já vem adiando há muito tempo. De qualquer forma, Júlio deixa claro que o tempo começa a pesar. Algumas escolhas não podem mais ser adiadas e, principalmente nas questões jurídicas, a leitura reforça uma mensagem importante. Às vezes, um bom acordo vale mais do que uma longa disputa. Então, avalie com calma. Em alguns casos, pode ser melhor fechar um acordo agora do que prolongar uma situação que só gera desgaste. No geral, Gêmeos, julho é um mês de movimento, decisões, posicionamento e fortalecimento da sua própria autoridade. Você deixa de viver apenas nas intenções e começa finalmente a transformar atitudes em realidade. Bom, Gêmeos, e agora vamos para a segunda parte da sua leitura. Vamos falar sobre Mercúrio retrógrado, que começou dia 29 de junho e vai até 23 de julho e está no signo de Câncer. E vamos entender como essa energia vai impactar o seu signo. Bom, Gêmeos, o Mercúrio retrógrado em Câncer trabalha muito o emocional, o inconsciente e tudo aquilo que normalmente fica escondido dentro da gente. Só que no seu caso, Gêmeos, eu não vejo esse Mercúrio trazendo confusão emocional, pelo contrário, ele vem para equilibrar. A sua leitura já mostrou um racional muito forte durante o mês de julho, então esse Mercúrio ativa justamente a profundidade que faltava para equilibrar esse racional. Ele desperta percepções, coisas que você fazia no automático, situações que você fingia não ver ou realmente não percebia, agora começam a fazer sentido. Você passa a enxergar além da superfície, e isso é muito interessante, porque Gêmeos é um signo de ar extremamente mental, mas nem sempre consegue captar tudo o que está implícito. Agora você começa a perceber o que está nas entrelinhas. Você entende intenções, entende movimentos, consegue enxergar para onde determinada situação está caminhando,
Mercúrio amplia muito essa percepção, e isso conversa diretamente com a primeira parte da leitura, porque lá apareceu você deixando de apenas avisar para começar a agir, você deixa de ameaçar e começa a tomar decisões, e isso precisava acontecer. Quando a gente passa muito tempo sustentando pessoas, vivendo relações de dependência ou codependência, chega uma hora em que o racional desperta. E quando ele desperta, ele pede mudanças. Foi exatamente isso que apareceu. Você começa a defender o seu território, o seu espaço, os seus limites. E faz isso porque começa a enxergar toda a lógica das situações. Você olha para o passado, para o presente e principalmente para o futuro. Você consegue pensar, se esse movimento continuar assim, onde ele vai chegar? E isso muda completamente a sua postura, porque muitas vezes a gente permanece em determinados lugares fingindo que não sabe onde aquilo vai dar, mas a lógica sempre aponta um caminho, e agora você consegue enxergar esse caminho. Você tira as desculpas, tira a cegueira e passa a ver as consequências das escolhas. O mais interessante é que tudo isso acontece de forma silenciosa. Você não precisa anunciar nada, vai simplesmente mudando. E talvez essa mudança de postura que apareceu na primeira parte da leitura nasça exatamente dessa ativação de Mercúrio. É como se uma parte sua estivesse finalmente saindo da sombra. Existe uma força aí dentro que ficou muito tempo reprimida e agora ela começa a aparecer. Afinal, Gêmeos é dual, você pode passar muito tempo sendo compreensivo, paciente e até permissivo, mas também existe um lado que coloca limites, que se posiciona, que não aceita mais determinadas situações, e talvez seja justamente esse lado que as pessoas precisem conhecer agora. Bom, e agora vamos para o conselho para esse Mercúrio. Bom, o conselho é: aproveite essa força que está despertando em você, essa energia mais firme, mais corajosa, mais consciente, porque ela não nasce da impulsividade, ela nasce da percepção. Você começa a perceber injustiças, situações desequilibradas, relações que já não fazem bem e entende que precisa mudar a sua postura. Só que nem todo mundo vai aceitar essa mudança. A leitura já mostrava isso na primeira parte. Algumas pessoas estavam acostumadas com os Gêmeos que abaixava a cabeça, mas talvez não saibam lidar com os Gêmeos que começa a dizer não. E tudo bem, porque é justamente aí que você vai descobrir quem realmente respeita os seus limites. Você também vai perceber em quais ambientes consegue ser você mesmo e em quais talvez seja melhor simplesmente encerrar um ciclo. Outro conselho importante é aproveitar esse impulso para resolver aquilo que depende de ação rápida. Resolver pendências, tomar pequenas decisões, mover situações que já estavam paradas, mas existe uma decisão maior que ainda pede tempo. Lembra que apareceu dezembro na primeira parte? Então, pode ser que algumas mudanças definitivas ainda aconteçam mais para frente. Agora você inicia o movimento e mais adiante você conclui. É como alguém que já decidiu sair de um trabalho, mas ainda precisa cumprir aviso prévio. A decisão já foi tomada, mas existe um processo até o encerramento definitivo. E isso também pode acontecer no amor, nas amizades e em outras áreas da sua vida. Você começa a mudar sua postura muito antes de encerrar um ciclo. Primeiro vem os limites, depois vem a decisão e só então acontece o fechamento. Existe outro ponto muito bonito nessa leitura. Ela mostra que essa força não é agressividade, não é impulsividade, não é perder o controle, é energia de defesa, é instinto. Pense em um animal protegendo o próprio território. Ele não precisa atacar o tempo inteiro. Muitas vezes basta a postura, o olhar, a presença. É exatamente isso que a leitura pede, uma presença que impõe respeito, sem gritar, sem ameaçar,
sem fazer espetáculo, porque a ameaça é só palavra, posicionamento é atitude. Você não precisa mais dizer o tempo todo o que vai fazer. Você simplesmente faz. Você estabelece limites e segue. Também aparecem situações em que a própria lei pode representar essa defesa, com questões jurídicas, direitos, acordos ou simplesmente utilizar os caminhos corretos para proteger aquilo que é seu. Então, essa leitura não está incentivando confronto, ela está incentivando consciência. Você não precisa reagir com violência, nem agir no impulso. Você só precisa parar de aceitar aquilo que já ultrapassou todos os limites e, principalmente, entender que respeito não se implora, respeito se estabelece. E é exatamente isso que Mercúrio retrógrado vem despertar em você durante esse período. E agora, para finalizar, eu vou fazer uma leitura de um trecho do livro Terapia da Vida, da Lisa Engelhard, e fica o trecho aí para reflexão de vocês para o mês de julho. Então vamos lá. Construa para si um santuário, um retiro interior em sua imaginação. Ele pode conter qualquer coisa ou pessoa que você escolher. Você pode mudá-lo ou removê-lo a qualquer hora. Aqui pode descobrir a verdade a seu respeito. Bom, Gêmeos, eu vou parar por aqui. Eu espero que essa leitura tenha te ajudado de alguma forma. Muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau.